Agora, em agosto, no mês do psicólogo, eu preparei uma série especial com vários psicólogos da área para a gente conversar sobre diversos aspectos da mente humana. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre namoro, casamentos, parceria e relacionamentos, mas principalmente sobre a conexão sexual dentro do casal. Então, olá, meu nome é Gabriela Menezes, sou psicóloga guiana e bem-vindo à série Conversas da Psique. No episódio de hoje a gente vai receber a convidada Neide. Ela é psicóloga clínica, terapeuta sexual e especialista em terapia cognitivo-comportamental. E ela atua no atendimento com homens e mulheres em questões da sexualidade e também sobre a saúde emocional. Então, olá, Neide, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Olá, eu que te agradeço o convite. Eu gosto muito de fazer essas participações. É um prazer estar aqui. Ai, que bom. E eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho como terapeuta sexual, com atendimento, como é que funciona, né, para você esse trabalho? Posso falar um pouquinho antes, porque eu escolhi a terapia sexual? Pode. Então, tá bom. Eu sou psicóloga formada desde 2004 e aí eu percebi uma necessidade enorme de atuação na área da sexualidade. Muitas vezes os pacientes traziam esse tema e eu não sabia trabalhar com ele, então eu resolvi fazer terapia sexual. Primeiro eu fiz educação sexual, né, porque eu encontrei num local e ainda não tinha terapia sexual. Então eu fiz educação sexual e aí no ano seguinte, 2 anos depois, eles começaram a terapia sexual. E aí eu concluí, eu fiz na Unisal, né, que é uma universidade católica, mas com a cabeça muito aberta, né, para a questão da sexualidade, né? É isso? É. Interessante. Então você surgiu essa necessidade de acordo com os atendimentos que você fazia? Exatamente. E quais que normalmente são as questões que aparecem para você dentro dos atendimentos envolvendo essa questão da sexualidade? O que você acha que é mais comum aparecer? É interessante, né? A gente tem informações que mais de 50% das mulheres não têm orgasmo, né? Mas o maior público que eu atendo são os homens. Sério? Por quê? Mesmo que essa mulher tenha uma queixa sexual, ela continua tendo a vida sexual, né? É verdade. Já o homem não. Se, por exemplo, se ele tem uma disfunção erétil, não tem como ter essa sexualidade. Então, eu atendo mais homens com disfunção erétil, ejaculação precoce, né? São as maiores demandas que eu recebo. E também compulsão por pornografia e masturbação. Esse também é um dos maiores. Atualmente eu estou com 2 pacientes, porque assim, eu trabalho em uma empresa, né, com jovens aprendizes, e eu tenho poucos pacientes. Então eu tenho 5 pacientes que eu atendo, porque eu gosto muito da psicologia clínica e eu não quero me afastar 100%. Eu trabalho com psicologia social lá na empresa. Então eu não quero deixar, porque estou estudando, eu fiz a TCC recente, estou fazendo formação em terapia de esquema, então eu quis continuar fazendo a clínica, eu faço à noite. E aí eu tenho 5 pacientes, 2 com compulsão por pornografia e masturbação. Então a proporção é grande, né? Para 5 e 2, praticamente metade, né? Quase metade dos meus pacientes estão com essas queixas. E são homens jovens, um tem 18, outro 21 anos, que tem essa problemática e é difícil tratar. Por quê? A pessoa está ali 24 horas praticamente com o celular na mão, né? A mesma coisa das bets, né? Sim. Tem a mesma lógica, né? Sim. É difícil porque a pessoa está na internet o tempo todo, então eles
têm esse desejo, né? Uma dopamina rápida, né? Eles têm um desejo, masturba, daqui a minutos já está com a necessidade novamente, e aí vem outra necessidade e fica nesse ciclo. Então, é muito difícil tratar, né? Um dos está com medicação, o outro já vou encaminhar para o psiquiatra, porque compulsão é difícil trabalhar somente com psicoterapia. Sim, precisa de todo o acompanhamento, né? Toda uma equipe multifuncional, né? E nessa questão de pornografia que você está comentando, tem alguns pacientes que eu já atendi no passado que relataram, no caso eu atendi mulheres, que relataram essas questões que os namorados ou maridos tinham muito esse vício, e principalmente nas redes sociais, né, no Instagram, então seguiam páginas de mulheres. E como você, como terapeuta sexual, vê essa questão do relacionamento? Quanto você acha que essa indústria da pornografia, das redes sociais, pode impactar na vida sexual do casal? Impacta demasiadamente. Primeiro, porque em geral as mulheres não aceitam. Entende isso como uma traição. Está seguindo mulheres bonitas, né, que se apresentam com poucas roupas, né, e elas entendem aquilo como traição. Aí já é um bloqueio na relação. E muitas vezes o homem tem essa compulsão por masturbação, na hora do sexo ele não funciona. Por quê? Há uma diferença muito grande entre a vagina e a mão. Né? A mão ele pode colocar a força que ele quer. E a vagina não. Tem a elasticidade dela lá, se não fizer um porismo ou alguma coisa do tipo, ela vai estar um pouquinho mais flácida, não tem a mesma força que a mão que ele coloca do jeito que ele quer. E sem contar a disponibilidade, né? A mulher não vai estar 24 horas disponível para ele. Já a masturbação está. Então tem impactos enormes. Tem pessoas, né, homens que fazem a masturbação como compulsão, que ele perde o desejo, o interesse pela relação com uma mulher ou com um homem, né, se for um casal gay, e aí tem toda essa dinâmica do casal e prejudica bastante. Eu imagino, porque, como você falou, né, é diferente, né, são coisas diferentes, estímulos diferentes. Exatamente. Também, né? E você comentou da disfunção sexual com os homens. As mulheres também têm essas disfunções sexuais? Como que acontece isso? Porque a gente vê muito, né, falar dos homens, mas as mulheres que a gente mais vê é essa porcentagem de que não tem tanto orgasmo, né? Mas como é que funciona? As mulheres também têm essa disfunção? Tem. As mulheres têm a anorgasmia, né, que é a falta do orgasmo, e tem a falta da libido, né? Falta do desejo sexual, que é muito frequente entre as mulheres. E muitas vezes elas não sabem a causa, né? E aí também causa um impacto enorme no casal. Muitas vezes é uma discrepância entre o desejo de um e de outro. Vamos pensar que o casal, João e Maria, né? João tem um desejo exacerbado e a Maria é mais tranquila. Então o João quer que a Maria tenha igualmente a ele, né? Sim. E aí é um impacto na relação, né? Porque, e vice-versa, tem homens também que têm menos desejo do que a mulher, e aí já tem um problemão na relação, né? Porque se for uma relação fechada, aí talvez ele vá procurar outra pessoa e já causa um impacto enorme na relação do casal. Entendi. Então você acha que alguns casais acabam procurando, não é uma regra, mas você acha que a traição, a outra pessoa que entra, pode ser relacionada a essa dificuldade sexual que o casal principal Muitas vezes sim, não é regra, e também não estou fazendo apologia à traição, não é isso. Mas eu vejo frequentemente essa falta de desejo. E aí, Gabi, muitas vezes eles me falam assim, tanto homem quanto mulher, né? Eu não sinto mais desejo, eu estou com um problema. Daí, vou investigar.
Você sente desejo por outras pessoas? Sim. Então não é um problema. Não é uma patologia da sexualidade. Se ela sente desejo por outro homem e não sente por um marido, o problema está na relação, né? Sim. E vice-versa. Às vezes o homem não sente desejo pela mulher, mas acabou o desejo e o problema não é que ele está com falta de libido. O problema está na relação, né? Por exemplo, uma pessoa, um casal, um diminui o outro o tempo todo, né? Desrespeita, e aí quer que à noite a outra pessoa esteja 100% disponível para a sexualidade. E não tem. É difícil. As pessoas acham assim que os homens é como se fosse uma máquina de fazer sexo, né? É verdade. Vê um corpo, já está com vontade. Já está ereto. Não é. Os homens também têm sentimentos e muitas vezes ele é magoado o dia inteiro, ele está cansado, está com dívidas, né? E aí à noite ele não funciona porque por conta de todas as outras questões psicológicas, sociais, e aí a outra pessoa quer, né? E aí não quer e não conversa, não tem um diálogo. Ela vai lá e cobra, e aí essa cobrança exagerada faz a pessoa diminuir a vontade, né? O desejo, né? Porque ninguém funciona sob pressão, principalmente na sexualidade, né? Para ter uma vida sexual boa, a pessoa precisa estar bem fisicamente e psicologicamente. Se não estiver, aí já vamos ter problemas. Ainda sobre masturbação que você perguntou, não é algo exclusivo dos homens, né? Tem mulheres também que têm essa problemática, né? Que tem masturbação excessiva, né? E também precisa de um olhar, né? Porque a gente fala o tempo mais sobre os homens com esse problema, mas tem mulheres também que têm essa problemática. É que eu vendo assim, não sou especialista, mas vendo como psicóloga, mas também como uma mulher, que essa questão da masturbação nos homens é mais falado desde que quando o homem vai se tornando adolescente, né? Que tem pais que quando são abertos comunica, fala sobre isso. E mais na escola também, eles, né, tem essas brincadeiras, tem essas piadinhas. Só que eu vejo que quando é relacionado a menina, adolescente, a mulher, isso é pouco falado. Não há esse incentivo, né? Sim. Olha, filho, você está chegando na adolescência, você precisa se masturbar. Exatamente. Muito pelo contrário. Conhecer seu corpo. Muito pelo contrário, é reprimido, né? Sim. E aí lá na infância, a gente vê isso lá na infância, né? Tem uma sexóloga que eu acompanho que ela fala dos 3 nãos que a menina tem na infância e que vai impactar na sexualidade dela no futuro. Tira a mão daí. É sujo, né? Se a mãe, o pai vê a criança com a mão lá na vagina, ela vai dizer que aquele lugar é sujo. Então a mulher cresce acreditando que aquela parte é suja. Tira a mão daí que é pecado, né? Aí ela cresce pensando que é sujo e vai levá-la ao inferno, né? O outro, eu não me recordo, mas é nesse sentido também, né? Dessas proibições, né, em relação ao toque da menina. Se for um menino, mesmo criança, os pais acham lindo, maravilhoso. Olha, meu filho, é homem. E por aí vai. Então, há essa repressão sexual da mulher, isso vai impactar na vida adulta, né? Porque o que eu ouço muito é: a mulher não tem o mesmo desejo que o homem. Não é verdade. Nosso corpo está preparado para ter o mesmo desejo. Agora, o que faz diferença é a repressão e o incentivo que os homens recebem e as mulheres não. Não, elas crescem achando que ela tem menos desejo. Menos desejo. Você acha que, então, como você está falando, né, toda essa questão da infância que vai proibindo, que vai reprimindo, você acha que talvez as mulheres, quando crescem, algumas delas por achar, eu não sinto prazer, eu não gosto, você acha que pode estar nesse lugar? Pode vir desse lugar? Tem muito a ver. Inclusive,
vaginismo, né? Sim. Uma vez eu tinha uma paciente que ela namorava 7 anos e nunca tinha tido relação sexual por conta do vaginismo. E aí, em geral, a gente vai procurar se houve uma relação dolorosa, um abuso, uma violência sexual na infância ou na adolescência. Nada, nunca apareceu. E aí eu consegui, foi na época que eu estava fazendo a terapia sexual, tive uma aula com a ginecologista do HC, e aí eu perguntei se eu podia encaminhá-la e ela falou que sim. Aí eu encaminhei ela para o HC e eu não tive mais contato. Tempos depois eu fui fazer uma palestra e ela foi. E aí ela deu um depoimento que o problema dela era a questão religiosa. Então, ela tinha vaginismo porque ela achava que só podia ter relação após o casamento. Então, qualquer tentativa de toque do namorado, ela se travava, né? Porque o vaginismo a pessoa trava a musculatura vaginal e não entra, às vezes, nem cotonete, quando os fisioterapeutas começam a fazer o trabalho. Então, ela se contraía e não conseguia a penetração em hipótese alguma. Então, ela foi lá para dizer, porque foi interessante que eu fui fazer a palestra na Igreja Batista, fui convidada para as mulheres evangélicas. Achei muito interessante. E aí ela foi lá para dar esse depoimento do quanto que muitas vezes a religião vai impactar na sexualidade, né? Por conta das proibições, né? Não pode só após o casamento e por aí vai, né? E falando sobre esse assunto, é interessante que você comentou, porque cada um tem a sua crença, né? A gente respeita isso. Exatamente. Mas tem algumas crenças que justamente proíbem, né, as relações sexuais antes do casamento. Você, como terapeuta sexual, quando, né, nesse caso dessa moça, mas também quando vem um atendimento nesse sentido, qual que é a sua orientação em relação a isso? De pode, não pode? É bem complexo, porque a psicologia, a terapia sexual não pode intervir nas questões da crença da pessoa, né? Sim. Então a gente tem que ter muito cuidado para não adentrar em algo que não é da nossa alçada, né? Que vai contra o nosso código de ética, né? A gente não pode influenciar religiosamente as pessoas. E então, o contrário também. Não posso dizer, isso é besteira ou qualquer coisa do tipo, né? Com certeza. Tenho que fazer vínculo com essa pessoa, garantir essa confiança para depois eu questionar, né? Essa crença dela, né? De onde que vem, como é que é para ela, né? E vai trabalhando assim até ela se conscientizar que ela pode, né? Eu já tive umas 2 pacientes que tinham, né, crenças religiosas, e não lembro muito a religião que ela era, mas seguia essa vertente cristã. E elas me relataram, as 2 me relataram, e foi em momentos diferentes que elas seguiram, né, isso de elas casaram virgem e seguiram tudo bonitinho, só que depois, dentro do relacionamento, começou a não fluir, né? E a vida sexual de uma delas acabou não dando muito certo, acabou tendo muitos problemas, o marido acabou pulando a cerca em alguns momentos, né? E vários outros relatos que as 2 foram me relatando de problema no casamento. E a frustração delas era em relação a isso. A gente seguiu um padrão, mas quando chegou na hora, não vamos ver, o relacionamento talvez, mesmo sem ou com o sexo antes do casamento, não é tudo não isso. garante, né, que vai ser perfeito. Exatamente. Esses dias foi fora do contexto profissional, uma pessoa amiga me falando assim, Neide, é importante que seja após o casamento, porque foi Cristo que ensinou, aquela velha história que a gente já conhece. Aí eu perguntei para ele assim, e aí, quando a pessoa foi o que aconteceu, provavelmente com a sua paciente, e quando chegam lá, sem experiência, em geral o homem já teve, né? Só não a mulher, essa proibição é para a mulher, não tanto para os homens. Então, quando ele chega lá, ele já tem uma experiência e ela não.
E pode ser que não há essa compatibilidade sexual entre os dois. E aí, né? Eu falei para ele, se ela tivesse uma experiência anterior, até para comparar, né? Esse é bom, esse não. Aí ele falou assim, não, Neide, não é assim, os dois aprendem juntos, como se ele também fosse virgem, né? Falei, tá, então tá bom, é a sua crença, então vamos debater. Mas então, é mais ou menos isso, muitas vezes a mulher o homem tem experiência e a mulher não, ou mesmo quando os dois começam a ser virgens, eles tendem a ter mais iniciativa, um outro não, né? Então, o que você está querendo trazer é que você não questiona, né? Como você falou, a psicologia não questiona a crença da pessoa, se ela quiser acreditar, acredita, né? Não tem problema nenhum, mas ela ir ciente de que ela vai estar sendo inexperiente, então seria isso. Sim, e mesmo que ela... Por exemplo, ela me procurou por conta da queixa sexual. Aí tem essa questão religiosa, né? Então, eu preciso resolver essa questão pela qual ela me procurou. Então, aos poucos, eu vou fazendo questionamento, né? Na TCC, a gente usa uma técnica que chama questionamento socrático, né? Que é perguntar até se esgotar. Por exemplo, eu preciso casar virgem. Por que você tem que casar virgem? Aí porque a Bíblia fala isso. Você acredita? Vai perguntando até a pessoa não ter mais resposta, né? E aí ela vai se conscientizando que aquilo que ela está falando não faz tanto sentido, né? Porque ela vai refletir sobre aquele pensamento. Até que ponto isso vai deixá-la Deus triste com ela, né? Interessante. Então é um questionamento, são perguntas que você vai fazendo para a própria pessoa se conscientizar. Não sou eu que vou dizer, você tem autorizar, né? Você pode, não é pecado. Eu não posso fazer isso porque eu vou contra o código de ética, né? Sim. Então, eu deixo que a própria pessoa tenha essa convicção, né? Ela mesma, trabalhando até a pessoa chegar a essa conclusão. Então, ela vai chegando a essa conclusão sozinha, para ela ter consciência das escolhas que ela vai fazer a partir disso, se ela quer seguir realmente isso. Uma das coisas também que impacta bastante é a questão de conhecer o próprio corpo. Né? Ela foi ensinada que é errado, que é pecado. Então, mas como que a pessoa vai ter vida sexual se ela não conhece o próprio corpo? Né? Ela não sabe, né? As pessoas pensam que todo mundo funciona igual, né? Se tocar em tal parte aqui, a pessoa vai sentir aquela reação. Não, cada pessoa vai sentir de acordo com o corpo dela, com as imagens que ela tem na vida, né? Com as proibições. Então, é preciso que explore esse corpo para saber comunicar quais são as partes que precisam ser tocadas para que ela tenha esse prazer, né? Os dois, como se fosse um mapa, né? Né? Tem uma técnica que a gente ensina que é uma massagem no corpo inteiro, né? Para ir descobrindo. O marido faz na esposa, a esposa faz no marido, sem a questão sexual mesmo, né? Não pode tocar a vagina, seios, né? Somente a massagem, né? Para ver como o corpo reage. Interessante. Seria como se fosse aquelas massagens tântricas que o pessoal relata ou é diferente? Não precisa ser tântrica não, porque a tântrica ela precisa de toda uma técnica, né? Entendi. Uma massagem normal. Sim, entendi. Interessante. Só toques mesmo para descobrir quais são as partes. Porque às vezes tocar em uma parte que você nunca imagina que a pessoa vai ter reação, ela tem. É verdade. Né? Então, esse mapeamento do corpo é importante. É interessante. E você comentou, né, sobre essa questão da comunicação, de
da gente saber o que a gente gosta para conseguir se comunicar. Você acha que para a relação sexual dar certo, a comunicação no relacionamento é essencial? Porque alguns 100%. relacionamentos não tem, né, essa comunicação. 100%, né? Na formação do TCC, eu estudava com um psicólogo e ele falava assim, os casais não conversam, principalmente sobre sexualidade. Sim. Eles têm medo, né? O casal tem medo, né? Tanto o homem quanto a mulher. O homem não tanto, mas a mulher, sabe? Se a mulher chega para o marido e fala assim, olha, eu quero que você faça tal coisa. Onde você aprendeu isso? Né? E aí, elas às vezes têm várias... A fantasia é a mesma do casal, mas eles não se conversam. E aí, nunca vai realizar aquela fantasia. Então, o ideal é que converse, que explique. Eu tenho vontade de fazer. Se o outro não topar, tranquilo, né? Mas que fale, avise que tem aquela fantasia. Né? Esse meu amigo falava assim, o casal fala sobre dinheiro, sobre viagem, sobre tudo, menos sobre sexo. Brigam por todos os motivos, mas sobre sexo é um tema assim tabu. Às vezes eu pergunto, você já comunicou à sua esposa que você tem essa fantasia? Deus me livre, não vou falar. Como que vai realizar se a outra pessoa não sabe, né? Com certeza. Então é necessário demasiadamente que converse. Né? Se tem essa intimidade, se dorme juntos, se tem relação sexual, por que não pode verbalizar, não é? E você comentou que durante alguns casais que às vezes vão perdendo o desejo sexual. Você acredita que se essa comunicação existir, você acha que talvez funcione um pouco essa dinâmica? Porque como alguns casais não conversam sobre sexo, você acredita que a partir do momento que eles começarem a conversar, pode ser que o desejo e a vontade vão retornando? Sim, e eu acredito que se eles conversassem, nem chegaria a esse ponto de perder o desejo, né? É verdade. Tem uma psicóloga que eu sigo, né? A Regina Navarro Lins, conhece? Não conheço. A Regina, ela era a psicóloga do programa Amor e Sexo da... Como sei. chama? Lima, lá? Eu sei, eu esqueci o nome da atriz. Você lembra? Fernanda Lima? Fernanda Lima. Então, ela fazia participação lá. E aí eu fiz um curso com ela, né? Eu gosto bastante, ela tem canais em todas as redes sociais e eu acompanho. E ela fala que sexo no casamento é um desastre. Ela acha que se as relações fossem abertas, seriam melhores. Por quê? Ela diz assim, em geral as pessoas traem o tempo todo. Na verdade, ela nem usa a palavra trair, ela diz que é muito forte. Elas têm relação extraconjugais. Ela não usa com essa conotação negativa. Uhum. Então, ela fala assim, se eu sou casada e eu sei que meu marido me ama, que tem uma relação boa comigo, me respeita, é uma parceria muito boa. Eu não preciso saber com quem ele transa. Ela é uma senhora de mais de 70 anos, com essa cabeça, né? Tem muitos livros, né? É maravilhosa, vale a pena ver. Aí ela conta de uma situação que ela tinha um paciente, que a esposa era extremamente ciumenta, controlava ele 100%, né? Mas aí ele tinha um amante, fixa há muitos anos, né? Então ele era advogado. Ele acordava cedo, ia para a casa da amante, tomava café, fazia lá o que precisava fazer e ia para o escritório. A esposa acordava lá por volta das 10 e aí ficava ligando, né? Naquela época que não tinha WhatsApp, essas coisas, né? Porque ela, como ela é senhorinha, ela conta essas histórias bem mais antigas, né? A mulher ficava controlando, ligava para a secretária, para onde ele foi? Ele está no fórum e tal. Mas ele já tinha feito, entendeu? E ainda outra história sobre a falta de comunicação. A minha professora, né, a coordenadora do curso da terapia sexual, ela contou de uma experiência que ela teve de um paciente que procurou
porque a esposa fazia sexo oral normal, do nada começou a não fazer. E ficou encucado, o que é que houve, né? Porque se nunca tivesse feito era outra história, né? Aí ela entrevistou, fez perguntas e não encontrou nada. Posso chamar sua esposa? Pode. Aí ela veio. Sabe o que é, Ana? Eu deixei de fazer sexo oral porque do nada ele comprou um creme, né, tipo condicionador para passar lá nos pelos. E o demônio do creme é fedido pra caramba, né? E aí eu não quero mais sentir aquele cheiro. Olha só, não precisava ter pago uma consulta tão cara, né? Porque a Ana é uma psicóloga assim de elite, né? Pra saber que não queria mais fazer por conta daquele condicionador que ele usou lá embaixo, né? Se tivesse falado, olha, tira isso aí que não dá, né? Uma coisa simples, uma comunicação simples, não precisava chegar a esse ponto, né? Então, essa falta de comunicação é o fator que mais interfere na relação. Foi interessante o assunto que você trouxe dessa psicóloga. É um assunto polêmico, extremamente, né? Mas, na sua opinião, como psicóloga, como terapeuta sexual, você acha que a monogamia, ela trava um pouco o casal no relacionamento ou não? Sim, porque é o que a Regina fala. Muitas vezes a parceria é maravilhosa, mas o casal não faz sexo há 10 anos, há 15 anos. Continuam juntos, mas não tem vida sexual. E o que é que o outro faz com a sexualidade dele? Né? Porque muitas vezes a esposa já não quer mais, mas o homem está perfeito. O homem também, né? Tá lá com a sexualidade, não tem mais desejo, mas a mulher está perfeita, está com desejo não. O que é que ela faz com esse desejo? Ela se recolhe, não faz mais, acaba com esse prazer sexual, ou ela vai procurar outra pessoa. O que é que ela vai fazer com isso, né? Que vai impactar bastante. Porque muitas vezes, principalmente para o homem, né? Por conta de todo o machismo, né? De toda coisa, essas crenças que o homem tem que estar 100% e funcionando o tempo todo, né? Eu tinha uma colega de trabalho que o marido dela teve AVC. E aí ela falou para mim assim, em nenhum momento eu deixei de ter o meu prazer. Meu marido não tinha ereção, 0 de ereção, mas ele me deu prazer até o último dia que ele faleceu. Né? Que bonito, que construção desse homem, desconstrução, né, do machismo, que compreendeu que o prazer não é apenas a penetração, todo um conjunto, né? E ela não deixou de ter o prazer. Então, falta muito nos homens essa crença, né? Que ele pode, mesmo que se ele não tenha ereção, mas aí, em geral, entra naquela crença, né? Na psicanálise falam que o homem tem 2 pênis, né? o real e o dinheiro, né? Se um desses falha, já foi, né? Sim. Então, um homem que tem dinheiro e não tem ereção, porque a gente sabe que tem muitos caras assim de 70, 80 anos que a gente imagina que não tenha mais, mas tem mulheres novinhas, porque tem muita grana, né? Mas se ele não tem grana e não tem a ereção, acaba com o homem, né? É verdade. É como se ele tivesse se destruído. E aí, se ele não tiver uma boa... se a psicologia dele não estiver tranquila, ele vai deprimir, ele vai achar que ele tem casos até de ideação suicida por conta da falta de ereção. Nossa, chega a esse ponto. Não consegue, né, como você falou, cumprir com as crenças, né, que a sociedade estabeleceu. É meu dever dar prazer para aquela pessoa, para minha esposa, né? Tipo um caso de um senhor, né, ele tinha 70 anos e aí ele fez uma cirurgia de próstata, né? Teve câncer de próstata e aí é uma região muito delicada e mexeu em alguma musculatura, ele perdeu a ereção. E aí ele chorava, né? No consultório comigo. E esse era um que estava com ideação suicida por conta da falta de ereção. Aí eu fui e perguntei,
fulano, sexo é só penetração? Ele falou assim, para mim não, mas para minha senhora de mais de 70 anos, é. Como é que a gente vai recomeçar de outra forma, né? Então tem todas essas crenças, né? Como terapeuta, você sente que tem uma diferença entre a relação sexual de casais héteros ou de homoafetivos? Tem essa diferença entre casal gay, lésbico ou casal não binário? Existe essa diferença entre casal hétero? Você fala em qual sentido? Do prazer? Das questões sexuais, da disfunção, dessa questão da falta de desejo um do outro. Você acha que tem essa diferença? Não tem. Não tem. Não. É igual. Poucas vezes eu atendi casais homossexuais, mas tem bastante as mesmas problemáticas. Porque são pessoas que estão inseridas na mesma cultura, nos mesmos valores, né, das mesmas crenças. Não desconstruiu essas crenças, né? Entendi. E aí, como você falou, não é nem a questão do parceiro que ele escolhe que ele quer ficar, mas sim as crenças e, como você falou, emocional que aquela pessoa tem. Sim. Né? Então não é muito... As proibições, por exemplo, no mundo gay, por exemplo, ele cresce, em geral, ouvindo que aquilo é ruim, é errado. Pecado, é feio, né? Uhum. E aí isso vai impactar na sexualidade dele também. Com certeza. Porque desde sempre ele ouve que quando é criança, que já começa a ter uns trejeitos lá, já vem os cortes, né? Sim, é igual que você comentou das mulheres, né? Sim, que já vem o não faz, não pode. Então também acaba impactando da mesma forma que fosse que as pessoas héteros. E muitas vezes as disfunções sexuais estão relacionadas a vários fatores, né? Como questões psicológicas, questões financeiras, isso impacta bastante. Aquilo que eu falei, como é que a pessoa que deveria ter o poder o tempo todo, ser o provedor da casa, porque ainda faz parte dessa crença, e não é mais, né? Então, vai impactar. Questões sociais, religiosas, é um combo, né? De fatores, né, que vão impactar na sexualidade das pessoas, tanto homens quanto mulheres. Entendi. E você acredita, então, que para melhorar a vida sexual do casal e talvez para aqueles casais que acreditam na monogamia, você acha que a comunicação é essencial para um casamento ir se construindo? Não só a comunicação de relação mesmo, mas principalmente a comunicação entre o sexo. Sim, sem dúvida, é necessário, né? E acho que eu vou além. As pessoas buscarem ajudas, né? Eu tenho um determinado problema. Busque ajuda. Tem uma série de profissionais especializados que vão poder ajudar a pessoa. Muitas vezes a pessoa fica. Né? Uma vez eu fui fazer uma palestra e aí uma mulher da minha idade, né? Ela falou assim, eu sou casada há 30 anos e eu nunca consegui ter relação. Ela é vaginal. Ela falou assim, ela não conseguiu ter filho por conta disso, por conta do vaginismo. Só que ela não procurou ajuda. Né? Quando eu falei de vaginismo, ela se tocou que aquilo era vaginismo. Né? Ela não sabia nem nomear o que era aquilo. Né? Mas também não procurou ajuda. Né? Tem muitas pessoas que às vezes não sabem o que é, mas como você falou, né? Se também não procura ajuda, às vezes fica na ignorância, né? Sem saber, ignorância de conhecimento mesmo, né? Sim. E a outra coisa que é essencial é pesquisar, conhecer o próprio corpo, olhar, né? Uma vez eu atendi uma pessoa, o marido psicólogo, ela fisioterapeuta. Ela não conhece o próprio corpo, né? E ela passou somente uma vez, quando eu propus ela olhar a vagina, né?
Se tocar, ela mandou mensagem que não ia continuar. Aí eu perguntei assim para ela, seu marido tem orgasmo? Ejacula? Ela falou, não sei. Eu fiquei assim, caramba, uma mulher de 30 anos, não é uma pessoa sem escolaridade, sim, né? tem conhecimento. Inclusive fisioterapeuta, que estuda o corpo o tempo todo, né? Exatamente. E não sabe sobre o corpo, não sabe se o homem ejaculou ou não, né? Essa pessoa, você precisa pegar na mão e ensinar coisas básicas, né? Fazer uma psicoeducação, né, sobre o corpo, né? É um trabalho mais demorado, mas ela não quis, né? Parou. Aí é o tempo, né, de cada um. Mas... Quando ela tiver, futuramente, talvez ela quem sabe, procure, né? Nesse assunto que a gente começou a entrar agora, né, sobre a pessoa procurar informação, pedir ajuda, você comentou também que você fez uma educação, né, sexual. E eu percebo que nas escolas, na maioria das vezes, não tem esse assunto, né? Não conversa sobre isso. Ou quando vai colocar pauta, acha que os professores vão ensinar para os filhos como fazer o sexo, como colocar camisinha. Mas a educação sexual não é isso, né? É você conscientizar os adolescentes, as crianças. E como que para você vê essa importância e se existe para você uma falta dessa educação sexual nas escolas, nessa fase? Se as crianças tivessem e os adolescentes tivessem educação sexual, provavelmente não teria toda essa problemática que nós estamos falando, né? Porque ela já saberia sobre o corpo. Mas assim, não existe. Em geral, eles, quando tem, querem que um professor qualquer dê aula sobre, né? Sim. E ele não é especialista, ele não sabe. Não está preparado. Contar uma experiência. Quando eu terminei a educação sexual, eu trabalhava no Embu das Artes. Eu era psicóloga concursada lá. E aí eu estava com muita vontade de colocar a mão na massa, né? Aí eu escrevi um projeto e fui apresentar para as escolas, né? Primeira escola falou assim, eu aceito, como se eu estivesse pedindo um favor, né? Eu aceito, mas você precisa falar para os adolescentes que ainda não é hora deles terem relação. Eu falei, não é o papel do profissional da saúde falar isso. Sim. Isso é papel dos pais, né? Da educação. Da educação dos pais, né? Jamais eu chegaria numa escola e falar, olha, você com 15, com 16 não pode. Só quando você tiver 18. Não, de jeito nenhum. E aí a outra, ela falou assim, a diretora, você começa amanhã? Aliás, você começa ontem? Eu falei, oba, a mulher está animada, que bom. Aí a etapa do projeto é um encontro com os profissionais da escola, um encontro com os pais e 4 encontros com os jovens. Aí com os profissionais da escola tinha mais ou menos uma quantidade X. Tinha 3 pais no dia da conversa com os pais. E aí fui para fazer atividade com os jovens. Uma das atividades é quando a gente vai falar de namoro, ficar, né? E era atualizar um conto de fada. E aí eu dividi a turma em grupos e um grupo falou assim, era uma vez, a minha amiga dá muita risada quando eu conto isso, era uma vez uma menina que foi no baile funk, namorou 7, levou para casa e transou com todos. Você acredita que foi só uma vez esse... Você começa ontem? Não deixaram mais eu continuar, porque o professor estava lá e viu, né, o professor do horário. Falei, mas não fui eu que falei para as meninas falar isso, né? Eu falei para atualizar um conto de fada. Ela pegou a Branca de Neve e atualizou para a atualidade
né? Como uma pessoa que foi ao baile, ficou com 7 e trouxe para casa e transou com todos. Então, há uma dificuldade muito grande, mesmo eu querendo ser voluntária para fazer o trabalho na escola, eles não aceitaram, porque a crença é isso que você falou inicialmente. Se for falar, eles vão ensinar meu filho a ter relação. E é muito pelo contrário, quando a gente ensina, amadurece. A última atividade do projeto que eu escrevi é o projeto de vida. E aí a gente entende que se a pessoa tem um projeto de vida, ela não vai querer engravidar cedo, né? Porque vai prevenir uma gravidez, drogas e etc. Porque ela está focada naquele projeto. Né? Eu quero ser engenheiro. Então, se eu engravidar uma menina agora, vai impactar. Posso continuar sendo engenheiro, fazer minha faculdade, mas terei um bebê para cuidar, né? Exatamente. Acaba estendendo um pouco mais o sonho, né? E é interessante isso que você falou, porque é uma crença das próprias escolas mesmo, né? E, como você falou, coloca professor, muitas vezes de biologia, de ciências, né? Que acredita que é corpo, então vamos colocar, mas são questões diferentes, são assuntos diferentes, né? Eu costumo falar que drogas e sexo precisa ser falado por especialistas. Porque senão vamos falar besteira, né? Senão, né, vai fazer um trabalho contrário, né? Vai falar coisas que não era para falar e não educa coisa nenhuma, né? Não ensina coisa nenhuma. Então, uma pessoa que não é especialista por falar sobre drogas, que embasamento ela tem, né, para falar sobre o assunto? Ela vai falar muitas vezes a partir das suas crenças, né? E não, por exemplo, quando essas palestras que tem nas escolas sobre sexualidade, em geral é sobre IST/AIDS. Aí, minha professora é maravilhosa, Ana. Ela falava assim, o menino vê aquela ferida enorme no pênis, lá do slide, olha pro dele, tá perfeito. Tô tranquila. Não tem nada a ver comigo, né? E é bem por aí mesmo, né? Então, não alcança a pessoa, porque não diz respeito a ele, né? Ele tá vendo, não tem nada a ver com ele. Né? Eles só vão começar a se preocupar quando surgir no deles. Aí que começa talvez a se preocupar, meu Deus, o meu chegou próximo da foto. Né? Mas é interessante, porque não cria essa conexão, né? Não traz essa conscientização. Né? Porque falar sobre as ISTAs que você comentou, AIDS, né? E é importante, claro, para ter a conscientização, mas a educação sexual não é só isso, né? Mas mesmo que seja para educar sobre as doenças, que seja de outra forma. Né? Nesse meu projeto, a gente faz uma balada. Põe uma música, todo mundo tá dançando, e tem uns papeizinhos, né, com fulano, aí vai passando de uns cartões, né? Passando para outro, aí vê a probabilidade de pegar a doença, entendeu? É mais lúdico, não é aquela coisa feia. Interessante. Aí mostra como se fosse na prática, mas de uma forma lúdica, como é que funciona, né? Tá, você tá vendo a pessoa tá perfeita inteira, mas ela pode ter uma doença, né? Depois a gente abre para discussão, né? Você beijou, você namorou, você ficou, você teve relação, mas aquela pessoa estava com a doença, né? E você não viu, porque aquele velho ditado, quem vê cara não vê AIDS, porque antigamente uma pessoa que tinha HIV, ela tinha as características, sim. Hoje não. Eu passei um período pelo IST/AIDS lá do Imbu e eu nunca olhava assim para as pessoas, nunca imaginaria que aquela pessoa tinha. E assim, quando eu cheguei lá, eu fiquei assustadíssima. Mulheres da minha idade, né, com HIV, mulheres novas, homens, jovens, até porque deixaram de fazer prevenção, né? A gente não vê mais pessoas morrendo como
lá quando começou, que Cazuza morreu e outros, né? Então, não tem mais esse medo de pegar. Então, a prevenção falha nesse sentido, né? Entende? Porque, como você falou, mudou, né? A ciência foi evoluindo. E só uma curiosidade que eu fiquei curiosa aqui, mas você comenta, porque antigamente era DST, agora eu sei que mudou para IST, mas chama IST AIDS, então? /AIDS. Interessante, eu achei que AIDS estava dentro dos IST, mas não. É separado. Que interessante, uma curiosidade. Talvez nem todo O mundo serviço conheça. chama Serviço de IST/AIDS, né? Interessante. Como a gente comentou, né? Sempre a gente está aprendendo alguma coisa. Já que a gente está entrando nesse assunto sobre educação sexual nas escolas, e quando o assunto se trata sobre a parte infantil, né? A infância, e principalmente sobre educação, da gente falar para as crianças o que não pode, né? O que não pode tocar nelas. E como é que funciona essa questão da educação sexual na infância? Essa questão é mais polêmica do que dos adolescentes, né? Mas é necessário. Quando a gente fala de educação sexual na infância, a gente está prevenindo abusos, violência sexual, né? Eu fiz, lá no meu trabalho, a gente fez a campanha Maio Laranja, né? E aí, uma das instrutoras, né, falou assim: nossa, eu tenho 3 filhas e eu nunca conversei. Uma está com 12, outra com 8 e outra com 5. Eu nunca falei nada sobre com elas. Né? E aí, ela falou, na outra semana ela chegou para mim, eu já falei, porque uns jovens criaram um site de educação sexual. Ficou perfeito, muito lindo. Né? Então, ela pegou aquele site, sentou as meninas e assistiram, e ela foi orientando. Né? Porque grande parte das violências sexuais está relacionada à falta de conhecimento das crianças, né? Dos adolescentes também, porque acontece também com eles. Em geral, para a criança, a gente vai falar, ensinar onde pode, não pode pegar, quem pode, né? No momento, né? Nessa palestra que eu fiz lá, a gente convidou bastante profissionais, mas algumas foram feitas por mim, e dessa instrutora eu fiz. Uma pessoa, uma assistente social, contou de um caso que o marido, a esposa saiu e a empregada que estava cuidando da criança. E aí, quando a empregada foi embora, quando o pai foi dar banho, a menina fez um escândalo. Você não pode. E aí, essa pergunta, o pai pode? Claro que pode. Falei para ela assim, olha, se você tem um marido que você acha que ele é um pedófilo, você tem que mandar ele embora. Né? Se você não confia no seu próprio marido, no pai da sua criança, dar banho, trocar a fralda, porque você acha que vai abusar, então não tem por que você estar com essa pessoa. Com certeza. Né? Que olha que horror, né? Imagina como esse homem ficou constrangido, mal, né? Minha filha não deixa eu dar banho, porque ela foi ensinada rigorosamente. Nenhum homem pode tocar em você. Então, o ensinamento é: fulano pode, e também não há segredo entre crianças e adultos. Se alguém pedir para não contar, imediatamente tem que contar para papai e mamãe. Né? Porque muitas vezes o abusador é o pai. Sim. Né? Mas não pode generalizar, achar que todo pai vai abusar, porque daí vira uma neurose. Né? Exatamente. Então, para a criança bem pequena, tem os desenhos, né? Aqui pode, aqui não pode, algumas dinâmicas que a gente faz para ensinar. O médico pode, né? Olhar se precisar, né? O papai e a mamãe pode. E se acontecer alguma coisa, precisa contar. Né? Porque a maioria dos abusadores, eles falam assim, é nosso segredo, não conte para ninguém. Né? Sim. E aí a criança, muitas vezes, nem sabe que aquilo é um abuso. Já atendi várias mulheres que foram abusadas na infância e elas não sabiam que era um abuso.
Só foram entender depois, né? Exatamente. E aí, quando entenderam, sofreram muito, porque elas perceberam que elas foram abusadas. Porque teve toda uma sedução, parecia um carinho, era gostoso, né? Uhum. E quando ficaram adultos ou adolescentes, perceberam que era uma violência. E você acredita que esse abuso na infância desenvolve algum bloqueio sexual na vida adulta? Muito, né? A literatura mostra que quem passou por uma violência sexual, ela vai ter problemas na vida adulta, né? Muitas vezes ninfomania, né? Que é a compulsão por sexo. Muitas vezes a falta de desejo, né? Vaginismo, né? Prostituição, uma série de problemas. Não é que todo, né? Na psicologia, nas ciências sociais, nas ciências humanas, não é igual matemática. 2 mais 2 sempre será 4. Uhum. Né? Vai ter pessoas que têm mais resiliência, mais capacidade de elaborar aquela situação e outras não. Né? E também o que vai impactar é o tempo de exposição dessa criança ao tema. Por exemplo, uma criança que foi abusada dos 5 aos 12, ficou 7 anos Nesse ciclo, né? nessa violência, né? Uhum. Aí vai impactar muito mais do que uma pessoa que teve um episódio só, né? Com certeza. Muitas vezes, outro fator que vai impactar, se for uma pessoa que deveria cuidar, por exemplo, o pai, né? Se for uma pessoa mais distante, porque em geral são pessoas bem próximas do ciclo, Sim. né? E essa pessoa próxima, o tempo de exposição vai impactar esses problemas psicológicos e sexuais futuros, né? Entendi. Porque como você falou, né? Quanto mais tempo ela ficar exposta àquele abuso e de quem vier, mais prejudicial emocionalmente, psicologicamente e sexualmente ela acaba sendo afetada. Então, eu só queria fazer mais uma pergunta rapidinho antes da gente encerrar. Como é que funciona essa questão sexual para mulheres e homens mais de 50 anos? Porque é um tema que às vezes as pessoas acreditam que depois que você vai ficando mais velho, você vai perdendo a libido, né? Muitas mulheres às vezes entram na menopausa, então também acabam, né, perdendo um pouco, não acaba tendo toda aquela lubrificação que a vagina tem, e para os homens também. Então, como é que é assim, né, nessa questão de como que você vê isso como terapeuta? Vamos falar primeiro das mulheres. É fato, né, quando a mulher entra na menopausa, diminui os hormônios e ela vai ter menos libido, né? Mas o que a gente orienta é que as pessoas façam reposição, é uma possibilidade, se ela tiver alguma contraindicação ou não, né? Quanto à lubrificação, tem os lubrificantes artificiais, né? Porque sexo com dor não vai, né? Sim. Se ela não tem lubrificação, automaticamente vai sentir dor. E aí já impacta. E também tem uma técnica que chama pompoarismo, já ouviu falar? Sim. Então, se a mulher pratica pompoarismo, ela vai ter vida sexual até o último dia da vida dela. E poucas pessoas sabem disso, poucas. Né? O que acontece? Muitas vezes, quando a mulher vai fazer os exercícios de pompoarismo, ela já está com a mente pensando na sexualidade dela, né? Uma das coisas que faz elas parar de ter desejo é que, acabou. E aí ela para de pensar, de se interessar pelo assunto, de ler, né? Ler um conto erótico, alguma coisa que vai estimular o cérebro a pensar em sexo novamente e tá viva, né? E não é
diagnóstico de morte sexual envelhecer, né? Sim. Um prognóstico, né? Você envelheceu, você pode ter vida sexual normalmente. E ainda com mais qualidade, porque você está madura, você não se preocupa mais com as celulites, com o seio caído e por aí vai. A mulher mais velha que vai para a sexualidade, ela vai plena, né? Sem medo, sem vergonha, porque sabe que se a pessoa escolheu estar com ela, é porque não tem esses tabus, né? Até porque da outra parte também vai ter assim, né? Mesmo, né? Porque o corpo acaba sofrendo com o tempo, né? Envelhece para os dois, né? Exatamente. Perfeito. E o homem, em geral, ele também vai perder testosterona, né? Há a possibilidade de fazer essa reposição, mas o grande problema é essa questão, essa dificuldade de procurar ajuda, né? E aí, se ele não tem ereção, volta para aquela história que eu falei da minha amiga, né? Ele para de fazer sexo, como se sexo fosse somente penetração. Muitas vezes, sexo na terceira idade é estar juntinho, estar abraçadinho, fazer carinho um no outro. Exatamente. Mesmo que não tenha, tá? Um casal de 70, 80 anos, não tenha mais nenhum desejo sexual, nenhuma libido, mas tem um afeto, estar junto é sexualidade também. Interessante isso. Porque aí vem no assunto que você comentou da massagem, né? Então, às vezes, o estar em contato um com o outro também é sexualidade. Então, não é só a penetração, não é só o ato sexual. Então, a sexualidade também envolve o carinho. Muito interessante. Entendi, eu estou amando a nossa conversa. Que bom. E pra gente encerrar, eu queria que você falasse, desse alguma orientação, alguma dica para as pessoas que estiverem assistindo sobre aquilo que você acha mais importante das pessoas ouvirem. Não pode ser sobre esse tema que a gente está falando, pode ser sobre algo que você acha importante, mas alguma orientação, algum recado que você queira passar para quem está assistindo. Tá, eu vou dar um recado baseado num livro que chama Os 7 Pilares da Qualidade de Vida. Os 7 pilares são trabalho, lazer, afetividade, né? Com ter amigos, atividade física, sexo, sexualidade, alimentação e lazer. Então, geralmente quando eu falo para os pacientes, eles falam assim, tudo não está alinhado, né? Então, se você... mas em geral falam assim, eu não tenho dinheiro para fazer atividade física, não tenho dinheiro para me alimentar corretamente, mas tem dinheiro para ir no fast food, né? Pode ser uma caminhada, um alongamento, alguma coisa que faça seu corpo se movimentar, né? Porque corpo parado, nosso corpo é semelhante a qualquer máquina. Vamos pensar que você deixou uma geladeira lá por um ano desligada. Quando você voltar para ligar, provavelmente ela não funcione. Sim, o corpo também é assim. Então, ponha esse corpo e essa mente para funcionar. Daí você vai ter qualidade de vida. Perfeito. Tem um vídeo no canal que eu falei um pouco sobre isso, mas era sobre o equilíbrio, né? Que se a gente tiver alinhado tanto a parte financeira, quanto a vida pessoal, quanto o relacionamento, e tudo isso a gente consegue fluir, né? Mas com o desequilíbrio, as coisas desandam. Sim, exatamente. Né? Então é muito bom esse recado, porque é isso, né? A gente precisa equilibrar tudo na nossa vida. Às vezes a gente não vai conseguir lidar com tudo, mas a gente precisa ter essa melhor distribuição. Sim, né? Por exemplo, no trabalho, né? Eu trabalho num local tóxico. Como é que eu vou ter saúde mental, né? Exatamente. Eu faço o que eu não gosto, né? Mas eu preciso desse dinheiro. Né? Ainda não tenho outra formação para mudar de emprego. Faça uma atividade que você gosta em casa, um voluntariado, um crochê, uma atividade artesanal, porque as atividades artesanais elas conectam mais por conta
ser uma produção, uma criação, né? Às vezes você vai lá, só aperta um parafuso o dia inteiro, né? Chega em casa, você faz uma coisa que seja prazerosa para você e está equilibrada a parte do trabalho, né? Porque aí mexeu com a sua criatividade, que pode estar em falta no trabalho. Exatamente. Maravilha. Eu amei a nossa conversa, foi muito bom. E foi muito bom trazer você aqui. Eu agradeço de verdade que a gente se conheceu rapidamente, mas você aceitou de braços abertos. Eu fico muito feliz. E agradeço de coração. Eu também te agradeço muito, né, por ter convidado. Como eu falei logo no início, eu amo esse tipo de papo, né? Eu brinco assim, com todo respeito, eu falo que eu pareço aquela pessoa recém-convertida que quer pregar para todo mundo. Eu queria falar de sexualidade para pegar o microfone e sair falando, né? Para ver se o povo aprende e tem menos sofrimento, né? Com certeza. Você vê isso no dia a dia, né? Exatamente. O quanto a procura por isso, por se conhecer e conhecer a sexualidade. E é algo muito silencioso, né? Com certeza. O menino que tem 21 anos que eu atendo da questão da masturbação, ele se masturba ele tem 21 há 11 anos. Ele começou com 10. E hoje está num estágio que o pênis está machucado. Mas ele não quer, em hipótese alguma, que o pai saiba. Por que a família saiba? Porque ele é autista. Então, em geral, eu converso com os pais, mas ele não quer, em hipótese alguma. Você promete que você não vai falar para meu pai? Prometo, claro. Né? Então, é um tabu muito grande. Eu falei, mas seu pai não é seu amigo? Você não falou que ele conversa com você sobre esses assuntos? Conversa com ele para ele te ajudar, né? Eu vou encaminhar para o psiquiatra. Vai perguntar, mas por que você está encaminhando? Eu estou numa saia justa. Eu imagino. E é muito bom, né, a gente trazer esses assuntos. E a gente precisava até de um segundo papo sobre isso, porque há muitas coisas sobre, mas... Eu topo, se você quiser. Perfeito. Futuramente, né? Então, é isso. Eu agradeço. E é muito bom que esse vídeo possa chegar em muitas pessoas para conhecer o seu trabalho, mas também o trabalho de outras terapeutas sexuais, como você falou. A gente precisa pedir ajuda e é importante. É necessário, né? É necessário. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e não deixe também de assistir os outros episódios dessa série. Até o próximo vídeo.